Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Papo TPD aqui com dois convidados ilustres, o mestre Paulo Cano, professor, muito prazer em receber o senhor, e Yolanda Almeida, técnica em prótese dentária também. A gente vai bater um papo muito legal sobre a evolução do mundo digital, como o professor começou na prótese dentária e muito mais. Professor, primeiramente, muito obrigado pela presença do senhor. Para mim é um prazer imenso estar aqui, né? Obrigado aí ao convite ao ProArt, né? Obrigado, Diego. Obrigado aqui a Yolanda, né, por estar Que junto isso, uma aqui. honra para nós. É uma honra para mim também, viu? Professor, primeiramente, o que todo mundo pergunta, né? Como o senhor chegou onde o senhor chegou, né? Quais dificuldades que o senhor passou, né? Muitos técnicos, né? Eles sonham um dia em chegar onde o senhor chegou, né? As técnicas que o senhor usa hoje, eles têm esse desejo. O que o senhor pode dizer um pouco sobre isso? Na realidade, eu nunca tive assim um projeto de vida, nunca fiz um desenho, né, do que eu realmente queria na vida, assim. Eu sempre fiz o meu melhor trabalho, né, sempre focado naquilo que eu estava fazendo naquele momento. Então, é muito difícil de falar assim, como é que eu cheguei a um determinado caminho, né? Na realidade, eu agradeço a muitas pessoas que passaram na minha vida. Então, eu acho que se eu puder responder a respeito disso, eu diria que eu agradeço as pessoas que foram referências para mim no passado, né? E também são referências agora também. Então, essas pessoas fizeram uma influência muito grande e eu acho que deu um resultado bom, não sei. Professor, e sobre como que o senhor vê a prótese hoje, né? O senhor tem mais de 30 anos na área, né? Um pouco mais, creio eu. 44? 44 anos na área. Como que o senhor enxerga hoje a prótese, né? Como que o senhor vê isso? Eu acho que a prótese brasileira, ela avançou demais, né? Assim, avançou bastante, né? Hoje é referência no mundo. Então, a gente tem muitos profissionais, né? Que são referências, a gente mostra o trabalho dessas pessoas, realmente, assim, brilha os olhos de qualquer estrangeiro. Então, eu acho que o Brasil alcançou um nível fantástico aí na prótese. A prótese, falando só da prótese, né? Conforme a sua pergunta, né? Mas é claro que a odontologia como um todo desenvolveu também, né? Então ela é referência no mundo, né? Se fosse fazer uma pergunta, eu queria saber, assim, onde que você iniciou, assim, a sua carreira? Onde tudo começou ali, vamos dizer, em relação à prótese, porque hoje o senhor é técnico, mas também é dentista, né? E onde que iniciou esse desejo pela prótese dentária? Então, na realidade, eu iniciei com o desejo de ser dentista, Ah, aos 6 anos de idade. E eu entrei num consultório junto com a minha mãe e falei, ó, eu vou ser dentista. Então, eu me encontrei naquele dia, né? Até, inclusive, foi um momento para mim que eu não esqueço, né? Então, eu tenho até a imagem daquele primeiro dia. Ganhei um carrinho do dentista, né? Porque ele achou assim uma coisa diferente, né? legal, uma coisa legal. E daí aí a prótese na realidade veio para mim porque o meu tio, sabendo que eu queria ser dentista, ele disse: "Ó, você vai trabalhar num amigo, né, que faz alguma coisa em relação ao que você deseja, que é ser dentista." Eu fui lá no laboratório, né, conhecer, ele precisava de um aprendiz. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 Na anos? época eu não podia trabalhar, né? Tinha que convencer o meu pai. Foi difícil. Porque eu tinha que estudar, né? Então, e 13 anos, legalmente você não podia trabalhar. Uhum. Então, mas eu desejava muito trabalhar, achei muito bacana, achei que tinha realmente relação com o meu sonho, né, de ser Sim. dentista. E no final, passei a ter paixão pela prótese. Quase, vamos dizer assim, eu não consegui ser dentista porque a prótese ocupa muito do tempo da gente, né? Verdade. Né, você Verdade. começa um trabalho, você vai terminar às vezes meia-noite, né? Então não tem como você reservar o tempo só para estudar. Então eu até demorei um pouquinho mais, né? 2 anos a mais do que outros amigos, colegas do colégio para entrar na faculdade, né? Foi mais difícil porque não tinha
eu não queria parar a prótese, né? Porque era uma Sim. paixão e, ao mesmo tempo, eu defini, né? Tinha definido desde os meus 6 anos de idade que iria ser dentista e nunca abandonei esse meu sonho, né? Legal. Professor, como que você vê essa parte do digital na prótese, né? Você está mais de 14 anos no digital, mais ou menos, né? Que você comentou com a Há gente. 12 anos. 12 anos. Como que você enxerga? Eu enxergo com bons olhos. Eu acho que, à medida que for possível, né, a pessoa investir nessa forma de se trabalhar, eu acho que vale a pena, porque é mais produtivo, você dá mais qualidade de vida no seu trabalho, né? Então, só para a gente falar nisso, nós tínhamos antes um laboratório, né? Ainda tem um laboratório que era bastante insalubre, porque mexia com muito pó. E hoje, com o sistema digital, você já evita ter essa parte insalubre, então já tem uma qualidade de vida maior, né? Melhor. Verdade. E aí você também tem a produtividade, né? Você tem uma previsão do começo, meio e fim. É diferente quando se fala em sistema digital. Então, é lógico, a gente tem que ter uma curva de aprendizado, ter uma estruturação para isso, né, do local. Mas eu acho que depois que você consegue, vamos dizer assim, o mínimo, acho que tudo muda. Muda produtividade, muda o time seu, quer dizer, todo o sistema, o ambiente todo do laboratório muda. Inclusive, o seu curso fala um pouco disso, né? Do digital, né? Na realidade, o meu curso saiu do digital, nesse curso atual, Sim. né? Eu tenho um curso completo que se chama Clones, e nele eu ensino, na verdade, todo o processo de como fazer um sistema digital. Então, um processo clínico, né, laboratorial, né, inclui, então, planejamento também, e vamos dizer assim, o que eu vou mostrar, por exemplo, no curso de amanhã, vai ser só um segmento da parte laboratorial, porque as pessoas pensam que entrando no sistema digital você pegou tudo para você, quer dizer, então o dentista fala assim, eu vou entrar no sistema digital, eu vou fazer de tudo aqui, não preciso de mais ninguém, não preciso do técnico, e na realidade é o contrário. Quanto mais no digital a pessoa entra, mais necessidade de fazer a integração, Sim. fazer maior comunicação, né? Sim. Acho que abre um universo muito maior e, no final das contas, ele vai precisar de serviço terceirizado e bastante, porque vai aumentar a produção dele, qualidade. E então, eu acho que entrar no sistema digital sempre vai ser, no final das contas, maravilhoso. E outra, né? Não precisa, igual você estava falando comigo aquela hora, né? Não precisa comprar, não tem condição de comprar o equipamento inteiro, né? Compra uma impressora, compra uma coisa mais simples, mas tem que entrar, né, professor? Isso daqui a uns anos, então, né? Você que dá aula de Exocad, né? Sim. A gente já sabe o quanto é importante a preparação, né? Sim, muito. Para o futuro, né? Então, o que você está fazendo, na verdade, é desenvolvendo pessoas, né? Com um novo negócio, né? Sim. E pessoas que vão ficar mais capacitadas para atender qualquer demanda, porque, por exemplo, no sistema digital, você tem uma biblioteca de barra, por exemplo. Você nunca fez barra. Você baixa a barra e você aplica lá. Você fez a primeira barra sua e o equipamento fez para você. Adapta ao modelo. O modelo ali. Você só pode até fazer um apanhado de conhecimento do sistema tradicional e você leva tudo para o digital, né? Então, não é uma coisa assim que tem uma lacuna muito grande, né? E se você fizer, por exemplo, uma outra coisa, eu quero fazer agora sair da barra, eu vou para fazer uma dentadura, vou fazer uma coroa total, né? Sim. Uma faceta, então tudo já está na biblioteca. Quer dizer, então uma única pessoa pode atender a uma gama de necessidades, assim, né?
pode atender e suprir, às vezes alimentar ali um setor, vários setores no laboratório, na verdade. Porque essa pessoa vai fazer a barra, não vai ser ela que vai finalizar, ela vai planejar a barra ali no software, vai fazer talvez a impressão ou fresagem, né, daquele elemento e vai passar para uma outra pessoa talvez finalizar. A mesma coisa vai ser com coroas, com facetas. Então, uma pessoa só consegue alimentar vários setores ali do laboratório. Né? E que no final sempre vai precisar também de um técnico para poder vir ali com o detalhe, com a maquiagem, né? Dependendo do caso. Porque também o digital, por si só, ele não faz o trabalho sozinho. Então, não faz o trabalho artístico, né? Não faz o trabalho artístico, ele faz o trabalho do software, né? Tudo que tem ali pré-programado para ele. Então, nos meus cursos, eu sempre falo isso, porque tem muita gente que me pergunta, poxa, mas eu vou adquirir um sistema digital para mim não ter mais que pôr a mão na massa. Eu falo, não, mas não é bem assim. O digital, ele vai vir para agregar no seu trabalho, para trazer precisão, agilidade, né? Entre outras coisas, mas ele não vai trabalhar sozinho. E ele pode fazer um investimento simples, como você falou, né? Que é justamente começar, né, com o seu basicamente o seu segmento de ensino, que é Exocad, por exemplo, né? Software. E aí ele, aprendendo isso, ele atende essa gama de necessidades, aí ele vai fazer isso na impressora, que é um investimento barato. Ele já está com uma preparação para o futuro digital, né? Então, daí para uma fresadora, para outras atividades vai ser mais simples, né? Então, é uma escola que você tem lá você de autoajuda, de autoaprendizado. É verdade. E um ponto importante que eu vejo, assim, conhecendo alguns técnicos, que às vezes acontece a questão de ter que migrar para o digital, né? E isso, às vezes, acaba sendo um monstro na cabeça do técnico. Porque ele está acostumado a fazer tudo à mão, ele está acostumado a ver, a pegar o trabalho, fazer um a um ali. Na sua visão, o que você acha que a maior dificuldade para o técnico hoje em dia em relação a essa novidade, eu acho que essa realidade que já é, na verdade, o digital, a odontologia digital, né? Então, eu acho que é só uma questão conceitual ou resistência, né, àquela nova profissão. Basicamente, se ele conseguir ultrapassar isso, eu acho que ele já entra no digital e é simples de aprender, né? Tem muita questão do valor também, né, Paulo? A pessoa pensa que não vai nunca conseguir comprar uma fresadora, não tem aquele poder de negociação que outros técnicos de renome têm, né? Por isso que tem essa oposição, na verdade, né? Então, mas eu penso exatamente o contrário. Eu sei que exatamente isso que você falou é verdade, né? Mas as pessoas, de repente, sonham em comprar um carro e ele consegue comprar um carro, né? Ele sonha em comprar uma casa, ele consegue comprar uma casa. É verdade. A casa tem um valor até muito mais alto do que uma fresadora, mas ele consegue adquirir aquilo. Eu acho que a pessoa só tem que sonhar alto, ir em busca daquele sonho, ele vai realizar, né? Como todo mundo tem feito, né? Algumas pessoas que, vamos dizer assim, desistem ou talvez não tenham um conceito bom, né? Talvez não tenha referências, talvez não tenha um aprendizado para isso, mas as pessoas que sonham geralmente têm um certo interesse pelo empreendedorismo. Ele vai lá e se dedica no aprendizado, ele sabe o quanto isso é importante. Então, eu acho que as pessoas que têm essa ideia do sonho já estão no caminho certo para conseguir qualquer coisa. Você estava falando lá fora que você nunca para de estudar, né, professor? Você sempre está estudando. Você está falando a questão do inglês, né, para você não esquecer. Qual o momento ali que você percebeu que o digital, né, falar um pouco mais do digital, ele se tornou necessidade? Por exemplo, teve uma situação, né, que um técnico falou para a gente assim, não, eu nunca vou entrar no digital porque digital não é tão necessário, eu posso fazer tudo à mão. E a gente vê uma pessoa como o senhor que já tem um renome, né, entrando no digital e nunca parando de estudar. Qual o conselho que o senhor dá para uma pessoa que pensa dessa forma de estudar? Hoje em dia, assim, deixar de se informar, eu acho que não pode, né? Todo dia, na verdade, ele é informado, todo dia. Se ele tem um iPhone, ele é informado
né? Se ele acessa um Google, acessa, vamos dizer assim, até essas redes sociais, já é uma informação. Sim. Então, na verdade, é uma grande bobagem a pessoa dizer assim, não vou me informar, não quero mais informação. Ele vai estar sempre se informando. É só direcionar essa informação para o aprendizado próprio, né? Então, é o que eu faço com o inglês, por exemplo, que para mim é uma das maiores barreiras, né? Porque língua, assim, ela é dinâmica, né? Então, você aprende uma palavra aqui, mas você mora no Brasil, onde ninguém fala inglês, né? Que, poxa, você sai do Brasil sem esquentar a nova língua que você vai usar lá fora, né? E, de repente, você já está no palco lá falando para as pessoas. Então, é muito difícil eu treinar o inglês. Então, todo dia eu me dedico um pouquinho para ouvir inglês, para aprender uma palavra a mais, né? E já com esse aprendizado diário já é difícil. Você sair daqui do Brasil, você já pega um palco no dia seguinte e vai estar dando uma aula de 2 horas, 4 horas. Eu tenho aulas de 2, 3, 4 dias, então é muito difícil se você não se prepara todo dia. E não custa nada 10, 15 minutos da sua vida para você estar lá ouvindo o inglês lá no seu iPhone, né? Onde você acessa todo dia. Aí, tem gente que só vê TikTok, tem gente que só vê, por exemplo, outra mídia, mas 15 minutos uns 15 ali. minutos só naquele inglês, mesmo que seja chato, você vai lá. É uma dedicação. É a mesma coisa na prótese também. Eu acredito que a gente tem muitas informações, né? E ouvir alguém falar alguma coisa já vale muito a pena. Quer dizer, às vezes vale um ano de trabalho, né? Então, vale muito. Então, uma dedicaçãozinha lá, né? Às vezes uma Verdade. palavra muda muito, né? Se a pessoa não se atenta muito, fica o dia inteiro ali no Instagram e não consegue ficar 15 minutos vendo um negocinho que pode mudar, né, a forma dela de ver a prótese, né? É exatamente isso, é. Qual foi o país, professor, que você teve mais dificuldade para ensinar? Eu acho que o problema para mim sempre foi a língua, né? Assim, o idioma, O idioma. o inglês, né? Mas fora isso, as pessoas são muito iguais, assim. Eu acho que antigamente cada país tinha uma cultura própria, né? Hoje em dia, eu acho que a mídia social mudou muito. Então, inclusive até na forma de se vestir, comportamento, ficaram muito parecido. Então, você sai aqui do Brasil, você vai para a Europa, parece que você está no Brasil. É interessante hoje, ficou muito assim, dessa forma, né? Mas há um tempo atrás, não. Quando eu fiz uma primeira viagem com a minha esposa, por exemplo, no Egito, depois fui para outros países mais ou menos na mesma cultura, nossa, puxa, era muito diferente. A forma de apresentação das vestimentas, o comportamento, a comida. Hoje em dia, não, você fala assim, eu quero um bife. Você vai encontrar em qualquer país, em qualquer vilarejo, você vai encontrar. Você vai encontrar uma batata frita, né? Às vezes você encontra já até alguma coisa conhecida, McDonald's e assim, Burger King. Então hoje ficou muito universal, né? Eu fui em 60 países, né? Desculpe, 50 países. Uns 60 países já, é verdade. 60 países. Então eu já fui em 60 diferentes países, tá? Alguns eu repeti várias vezes. Eu diria assim, ó, eu até agora não encontrei nenhum país tão diferente, não. Então, porque eu já faço parte desse processo mais integrado, né? Mais globalizado, né? A minha geração pegou essa parte, quer dizer, talvez quando eu fiz as minhas primeiras viagens no começo da década de 90, aí era diferente, né? Você via assim algumas coisas diferentes. Então, eu só peguei essa década de 90, eu não viajei muito, né? Eu viajei muito mais depois no ano 2000. A partir do ano 2000, aí houveram muito mais convites, né, para viagem internacional. Mais, né? 2000 em diante não parou mais, né? Não parei mais, E uma curiosidade que eu tenho em relação a até falar mesmo em digital. Acredito eu que fora do Brasil, em alguns países, por exemplo, Estados Unidos,
Até mesmo porque tem esses países que foram desenvolvedores de muitos equipamentos da era digital. Então, como que é o digital fora do Brasil? Como que o Brasil está em relação a esses países? Está mais desenvolvido? Está menos desenvolvido? Nos outros países já tem essa tendência muito mais acertada em relação a laboratórios, consultórios. Como que é essa visão do digital fora do Brasil? Eu acho que até você teve uma experiência sobre isso, né? O Brasil, ela avançou muito na odontologia, na prótese, e também na odontologia clínica, né? Então, com isso também está se desenvolvendo também essa parte da tecnologia, né? Da digitalização. E você tem vários convites fora do Brasil em função disso, né? Quer dizer, o Brasil ainda continua desenvolvendo forte. E eu acho que o que nós temos que fazer é esse desenvolvimento cada vez maior, né? Porque lá também eles estão no mesmo nível, estão no mesmo processo. E você deve ter percebido isso, né? Pelas perguntas, Sim, verdade. Pela maneira como eles trabalham ou pelos questionamentos deles. Mas com uma diferença, eu acho, sabe? O Brasil, ele é um consumidor, ele é um usuário dos produtos. Eu acho que ele tem que pegar esse segmento, né? Que é utilizar os recursos que eles trazem para a gente e fazer uma melhor clínica, ter mais resultados, porque é onde ele pode trabalhar. O brasileiro pode trabalhar nessa área que ele é forte nisso, quer dizer, nos resultados. Então, quando nós falamos de referência em estética, por exemplo, do Brasil, para os estrangeiros, nós estamos falando que ele tem resultado clínico ou resultado laboratorial e ele tem uma boa finalização. E essa é a parte forte do brasileiro, sabe? Enquanto que lá fora eles estão mais motivados a desenvolver produtos. Você vai, por exemplo, numa universidade, poxa vida, eles fazem coisas maravilhosas, né? A tecnologia está extremamente avançada na ciência, na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia. Agora, como usuário, menos, você sabe disso, né? Que é verdade. É do produto, né? Então, o Brasil pode ser referência de novo, né? Agora na digitalização, se todos acreditarem que é possível fazer isso, né? Sim. Como eu fiz um curso aqui em São Paulo, né? E onde veio algumas pessoas de fora, tinha pessoas do México, e aí tinha, acho que eram 3 dentistas que eram dos Estados Unidos. Eles eram até da Flórida, daquela região lá. E aí eu conversando com eles, que eu tenho inglês assim que dá, é conversável, né? Então eu conversando com eles lá, e aí tem uma dentista que ela me falou, doutora Grace, até o nome dela, ela falou que lá a mão de obra é muito deficiente, na área digital principalmente. E aí entra o que você falou, que a parte final a finalização da peça. Então, realmente bate com o que o pessoal, né, sempre fala, que os brasileiros, né, têm mesmo esse forte, a prótese no Brasil é muito forte em relação lá fora, né, a parte internacional. E aí, conversando com ela, ela falou que falta-se muita mão de obra. Embora eles tenham uma boa tecnologia, um desenvolvimento muito bom, mas falta-se mão de obra. E aí a gente acabou até unindo uma coisa que eu vejo que está acontecendo bastante hoje, que é a profissão de cadista. Então, acabou que ela me envia arquivos, eu faço os desenhos ali, envio para ela remotamente, né? Tudo ali pelo e-transfer, e envio para ela de volta o planejamento e ela faz a fresagem. Então, acabou que está acontecendo muito essa ponte, né? Essa ligação, vamos dizer, esse novo nicho, assim. Porque eu tenho amigos também que fazem a mesma coisa, então, e eles atendem pessoas de todo o país. Então, acredito eu, né? Não sei o que você acha disso, que isso cada vez mais a tendência é aumentar, né? A tendência é aumentar. E, realmente, como você disse, nos Estados Unidos, eu também tive dificuldade quando fui apresentar o meu processo, que é clones, né? E para encontrar laboratórios que me atenderiam lá, né? E nós fomos em 4 laboratórios, extremamente, assim, gigantes, né? Sim. Com tudo de tecnologia, eu imaginava, assim, um setor de TI, e lá nos Estados Unidos você podia multiplicar isso por 10, porque era gigante o negócio. Mas eles só faziam
barras, faziam coisas básicas, né? Quer dizer, eles não faziam produção artística. Entendi. Então, eles pegavam, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles gostam muito de uma coisa muito mais produtiva, né? Replicável. É só clicar mesmo e você obter aquilo que você deseja. O brasileiro trabalha com a parte artística. Ele tem, vamos dizer assim, ele quer colocar alguma coisa mais personalizada, Sim, algo a mais verdade. dele, né? E isso é que faz a diferença. Então, quando o americano lá, quando estive lá também, ele fala assim, ó, eu quero fazer uma prótese, mas só que no modelo digitalizado. Ele está pensando, sabe, no quê? Num trabalho artístico, no resultado de um novo desenho, né? De um sorriso novo. Sim. Só que a máquina não faz assim. Não é você colocando lá, só aplicando dentes, que fresou e ficou perfeito. Tem que ter a finalização protética lá, laboratorial. Sim. Mas, além disso, tem aquela coisa da pessoa que faz o planejamento. E dentro desse planejamento, por exemplo, se a pessoa só viu a biblioteca e já colocou no modelinho solto, sem ter visto o rosto do paciente, sem ter planejado conforme isso, conforme a linha pupilar, forma do lábio, também o biotipo, né, vamos dizer assim, em relação aos trabalhos ortodônticos, né, ou não tem um conhecimento mais multidisciplinar, ele vai resolver aquilo como se fosse um modelo. Então, ele vai resolver no modelo tradicional, mesmo usando digital. Então, ele só vê o modelinho, finaliza o trabalho, só que chegando na boca, o dente ficou mais vestibularizado, pode ser que tenha ficado inclinado todo o arco dental. Sim. Né? Agora, se ele tem possibilidade de ver mais referências, né? E esse é o trabalho que a gente pode fazer no Brasil. Eu tenho um método que já trabalha com isso, já desde quando foi introduzido em 2009, né? E que já leva em consideração tudo isso. Então, aí nós podemos dizer assim, agora o digital também trabalha na estética, trabalha também no modelo artístico, quer dizer, você consegue implementar melhor. Então, o cadista, o planejador, ele já tem essa visão, então ele faz com que, lá no trabalho final, quando depois que tiver fresada a peça, já ficou 90%. Sim. Ou 95%. Aí os 5% fica para a finalização manual lá. Ali. O refinamento da peça. O refinamento. Né? Agora, vai ter, por exemplo, casos de inlays onlays que não precisa nada, é só polir, já pintar, qualquer pessoa faz, né? Que também não deixa de ser artístico. Sim. E aí tem um trabalho pronto. Sim. E tem aquela questão também do pessoal que entra hoje no digital, mas tem que estar ali interligado com a parte de conhecimento, por exemplo, da anatomia, né? Anatômico. E aí entra o que você falou, que tem o conhecimento multidisciplinar, né? Então, hoje já tem outras ferramentas. Então, por isso que é importante a pessoa que ela quer entrar aí para o digital, ela se atentar para a parte de conhecimento, porque já tem outras ferramentas, não é só o software em si. Então, ela já pode agregar foto, né? Seguir ali o planejamento com, por exemplo, o escaneamento de face, né? No seu método, que no caso você já aplica hoje, o que pode agregar ali para o trabalho digital? Nós hoje agregamos ou integramos 5 camadas, que é, primeiro, a foto 2D, né? Depois o scanner, que seria o modelo propriamente dito, né? Depois a tomografia, para a gente integrar aquele modelinho na parte óssea do paciente, na parte esquelética do paciente. Aí depois nós colocamos também uma outra camada, que é essa face 3D. Né? E aí nós agregamos agora, que é a parte artística, o dente natural. Então, por exemplo, na realidade, eu integro desde o início, né, desde quando eu criei, para mim, essa metodologia, já colocamos a dentição natural, quer dizer, reproduzimos, replicamos. Por exemplo, você tem uma dentição bonita, nós podemos replicar e aplicar em outra pessoa. Então, eu transfiro o seu dente, né, para o Diego, né, e assim posso pegar
por exemplo, uma pessoa famosa e depois também colocar Sim. em um outro paciente, né? Tem Agregar maior gente valor. que pede isso, né? Essa é uma brincadeira, mas... Quero o sorriso da Juliette. Não, já vi mesmo. O pessoal fala, eu quero o Eles sorriso da pedem, né? Juliette. Eles pedem. E aí a gente tem exatamente, que pegar, cadê o sorriso da Juliette? Procurar Vamos o sorriso da Juliette escanear. para poder e agregar isso no software, fazer o planejamento seguindo aquilo ali, né? Mais ou menos a morfologia, que a gente sabe que Que é cada natural. caso é único, né? Mas aí a pessoa fica ali com o sorriso Então, hoje nós do temos, artista. na realidade, temos 10 bocas completas, né, de biblioteca nosso. Por exemplo, na verdade, eu não Legal. desenvolvi sozinho. Eu tenho um sócio que se chama Emerson Lacerda, né? E aí, então, nós temos o desenvolvimento dessas morfologias naturais. Porque nós percebemos que não era só você escanear a boca, Sim. colocar na biblioteca e você ter ele pronto. Porque nós Sim. percebemos que tem ainda um trabalho a mais aí, né, Sim, com certeza. de superfície, você ter conhecimento sobre como fazer a malha mais correto, mais adequado, para que lá no finalzinho a broca até quase deixe polido, né, a superfície. Então, nós já readequamos dessa forma as morfologias naturais há 2 anos atrás, 3 anos atrás, é que eu esqueci o ano da pandemia, né? Como ano atípico, né? Sobre cor, Paulo, você desenvolveu uma técnica, né? A gente estava conversando lá fora, né? Na verdade, eu fiz uma pós-graduação, né? Iniciei uma pós-graduação em materiais dentários na USP e o meu orientador, ele disse, você vai desenvolver sobre cor, você vai fazer todo o seu trabalho de pós-graduação em cima desse assunto. E foi uma época difícil, porque cor já era difícil se você só pegar o segmento artístico. Se você colocar isso na parte da física, já é outro conhecimento, é outro mundo que às vezes não se encontra com a parte artística. Então era muito difícil. Aí você vai na área da química também, que se integra e usa a cor. Logicamente, a cor está em tudo, então todas as áreas usam cor, né? Inclusive hoje os designers, que são designers digitais, também usam cor através desses softwares, como Photoshop, ela usa também cor. Então, você tem hoje segmentos, né, diferentes, então você integrar tudo era difícil. Então, eu, quando fiz esse trabalho, me demorou 5 anos, porque eu tinha que ir na engenharia, aprender um pouquinho com eles, depois tive que ir na química também, né, porque era diferente os conceitos, a maneira como eles entendiam a cor, né, e hoje, por exemplo, só para ter uma ideia, na química se produz pigmentos nanotecnológicos, né, e antes no artístico quase isso não existia e eram produtos mais naturais, né, de uma mistura de várias substâncias para você obter aquela cor, aquele pigmento, né? Então são conceitos, né, aplicações ou produções de materiais diferentes. Então era muito complicado, né? E aí passar tudo isso para a odontologia, onde nós encontrávamos menos informações, então ficava muito difícil. Por isso eu demorei muito para aprender. Nossa. Né? Ainda estou aprendendo. Estava falando a questão da escala, né? Que todo protético vê ali, né? E não imagina que é totalmente diferente, né? A questão das escalas. Você estava explicando. Estava explicando que nós, normalmente, como técnico, não víamos na escala, que não vem escrito assim, Color Guide, né? Então, Vita Color Guide. Vem Vita Shade Guide. Mas por que é Shade, né? Na realidade, nós pensamos que A1, A2, A3 são cores, e não são cores. Cor é o que você encontra na escala Pantone, né? Quando você vai comprar uma tinta, lá tem verde, amarelo, azul e outras variações dessas cores. E aí você tem uma gama, né? Que você pode escolher na escala Pantone, na escala Mansell e assim por diante. Só que na odontologia nós usamos uma outra escala. E essa escala
não pode ser traduzida do tipo sombra, né? Quando nós falamos shade, traduzimos do inglês para o português como sendo sombra. E, na realidade, não é sombra. É, na verdade, um outro conceito de escala. Então, no caso da Vita, nós chamamos de shade guide. Então, shade aí são as cores Vitas, vamos dizer assim, entre aspas, né? E que não são cores Pantone. Então, na realidade, ele não pode ser considerado como cor. Então, por isso nós chamamos ele de shade. Tá? Se a gente vai mais a fundo, nós vamos ver que no mundo artístico, se a gente mistura determinadas cores, se você pega, por exemplo, o vermelho, você coloca gradações de preto, de pigmento preto, nós chamamos isso de shade. Então, a escala de shade, na verdade, é o agregamento de preto, mas nem esse conceito é a escala Vita. A escala Vita nós temos que entender, ou qualquer escala em odontologia, é que existe uma escala que não é a de cor, mas que ele dá a representação dos dentes, das cores que encontramos em dentes. Então, nós temos translucidez, temos os pigmentos, temos o material que imita o esmalte ou a dentina. Então, essa é a escala Shade Guide, que é o Shade Vita, ou Vita Shade. Isso você fala um pouco no seu curso, né, de 3 dias, né, professor? Nós falamos porque nós temos alguns pigmentos que normalmente nós usamos, porque já vem prontinho, né? Uhum. Então, vem escrito assim, shades A1, A2, A3. Então, é a cromatização da escala Vita. Então, você fala assim, esse shade A1 é só você pegar aquele pigmento, tirar da bisnaguinha e você pintar ele. Só que nele você não pode ter mais escurecimento. Por quê? Porque aquela bisnaguinha representa uma mistura com o preto, o pigmento preto. E aí, então, esse pigmento preto foi utilizado, essa seringa, numa época que nós tínhamos, por exemplo, zircônia, que eram, por exemplo, HO, MO, que eram cores básicas ou materiais básicos, ou também no caso do IMEX, né, o Empress naquela época, Empress 2, e eles não vieram na escala Vita. Aí eles passaram a ser produzidos agora na escala Vita. Você não encontra mais HO, MO para você usar, você nem usa isso. Você usa quem? A1, A2, então você tem hoje materiais que se diferenciaram, mas que a gente não percebeu. Antes, a zircônia era MO, HO e estava tudo ótimo, só que a gente vem com essa ideia ainda, só que agora mudou para A1, A2, A3. Ele já vem com shade. Você não precisa agregar mais shade nele, porque senão você vai escurecer. É por isso que as pessoas falam assim, eu fiz uma pintura e ficou cinza na boca. Porque nele já continha o pigmento preto. Aí, o que eu faço no meu curso? Faço uma demonstração e comprovando que aquele pigmento tem um pouquinho de preto já misturado, justamente para solucionar o que se tinha de material, que era HO, MO. Então, o que acontecia com esse material HO? Você tinha que baixar a luminosidade, tá? E, ao mesmo tempo, cromatizar. Então, você colocava a escala 2, por exemplo, mais o preto. Então, você conseguia essas duas coisas. Você conseguia fazer com que aquele branco exagerado passasse a ter mais proximidade com a escala Vita. Então, com ele era necessário então misturar com a tinta preta, mas já vinha pronto, tá? E aí o que eu faço no hands-on? Eu pego, por exemplo, um Sunset, que é mais ou menos um A2, tá? Aí eu misturo o preto e ele fica igualzinho a bisnaguinha que vem lá de A2. Aí eu comprovo que nele tem a tinta preta, justamente para se utilizar para esses materiais que refletem muito, vamos dizer assim, o branco, né? E isso acontece ainda, né? Por exemplo, na cervical, quando você usa, por exemplo, uma zircônia muito branca, então na cervical fica uns branquiçadinhos, que pode
lá durante a prova aparecer e o dentista dizer assim, não dá para você escurecer um pouco lá. Então aí você tem que usar o shade, Sim. Sim. aquela prontinha da bisnaguinha, porque você tem que baixar a luminosidade daquela região e inserir mais a cromatização. Agora, por exemplo, em Palatina você também encontra a mesma coisa, né? Se você usou, por exemplo, alguma coisa, um opaco, por exemplo, em metalocerâmica, usou muito branco e apareceu na Palatina, se você pegar essa seringuinha, você pintar lá atrás, vai ficar com a cor perfeita dia 2. O sunset que você falou, ele é como se fosse um aproximado do quê? Um laranja? Um amarelo? Então, a cor laranja, aquela que se mistura o vermelho, né, com o amarelo, onde você tem obtém aí o laranja, esse laranja, ela não pode ser usado como uma pintura essencial para se fazer um dente A2, A3, A4. O laranja é normalmente, tá, comparado a uma placa bacteriana. Ela tem a mesma cor, então ela não tem a cor do dente, tem mais a cor da placa bacteriana, o amarelo da placa bacteriana. Agora, então, ela não pode ser tão laranja. O sunset, como uma cor terciária, que fica entre o laranja e o amarelo, tá, ele corresponde muito mais a 1, A2, A3 do que propriamente o laranja. O laranja é muito extrema, muito forte, muito, vamos dizer assim, diferente das cores que correspondem a dentes. Entendi. Né? Então, a gente usa um sunset, que é vamos dizer assim, uma cor básica, onde você tem a mistura da metade do amarelo com o laranja, mas que você pode desviar um pouquinho mais para o amarelo, colocando mais amarelo nesse sunset, ou desviar um pouquinho para o vermelho, colocando mais laranja. Então, você tem a mesma gama de cores do 3D Master da Vita. Sim. Quer dizer, você pode transitar tanto para o left como o right, lá vem L e R, né? E o meio é medium. Então, você pode transitar para o vermelho, para o amarelo, e você faz. Aí já foi uma aula, já. Então, já valeu aqui. Todo esse conteúdo, né, professor? Muito interessante. Você ensina nos 3 dias de curso, né? Sim. Que é igual você falou no começo, né? Que você elimina 5 anos da vida, né? 5 anos ali a pessoa aprende em 3 dias, né? Então, o que eu ensino lá é uma teoria de cor, né? Que no início as pessoas falam, mas isso aí não tem nada a ver com odontologia, né? Porque aí eu vou falar de um monte de informações lá que não casa com a realidade da pessoa, mas aquela informação, ela é fundamental. Quer dizer, a cor tem um conceito fundamental que a pessoa tem que, vamos dizer, aprender para que ele não cometa erros, né, na interpretação da cor. Então, normalmente essa teoria, eu demoro um dia inteiro e as pessoas ficam meio doidas, eles falam assim, o cara tá doido, falar um negócio desse aí pra gente. O engraçado é que depois que você mas ele explica, a gente começa a entender o porquê de cada cor. Né? Então, que nem você falou, do sunset, do laranja. Então, tudo isso começa depois a fazer sentido, né? E o importante também vai ser na hora que der um problema lá. Por exemplo, ficou cinza, e agora? O que eu faço? Então, se a pessoa ela não entende da teoria da cor, ela não vai saber o que usar para corrigir aquela cor que ficou cinza. E corrigir aquele dente. Inclusive, você falou do cinza, tem uma coisa interessante que a gente chama cor complementar, né? Se você misturar algo mais laranja com azul, ele fica automaticamente cinza. Se você pegar um pouquinho de laranja, tá? Vamos pegar uma cor já perfeita, que é o laranja, e você misturar com o azul, ele fica completamente cinza. Então, no caso, quando nós pensamos assim, vou fazer a borda incisal azul, mas a cor é A3, você está misturando as duas coisas. Olha, se você olhar para a interface das duas, mesmo você não misturando as duas, né? Mesmo você não encontrando as duas camadas, você vai ver uma área meio acinzentada. É o que acontece com o dente natural. No dente natural, o azul não é tão azul. Sim. Tá? E vamos dizer assim, o paciente tem uma cor A3. Aí tem uma faixazinha de cinza lá no meio, entre as duas cores, tá? E aí o paciente vai lá e faz clareamento. Faz um clareamento forte lá e ficou branco. Quando ele tira o laranja, o que sobra é o azul.
Aí o paciente fala assim, olha, o meu dente ficou azul agora, doutor. O que aconteceu com o meu dente? Na verdade, você tirou a cor complementar, que era o laranja, e ficou só o azul. Que a gente só enxergava, ou não enxergava o azul, mas enxergava o cinza. Sim. Né? Então a gente falava assim, eu tenho que clarear meu dente, porque está cinza, então eu vou buscar um clareador aí, deixar bem branco. Mas aí você tirou a cor complementar laranja e agora dominou, ficou com uma dominância maior do azul. Aí ficou meio azulado o dente. Você vê que não é só maquiar, né? Tem todo por isso... Então, o primeiro dia é... Teoria da cor. O segundo, você já entra um pouco... Então, daí eu entro num outro assunto que não tem nada a ver com a cor, que é a anatomia. Mas por que eu tenho que dar essa aula? Porque você não pode pintar nada numa superfície que não esteja pronto. Porque se ele não estiver pronto e um dentista for lá, por exemplo, dar uma retocada na morfologia, porque ele ficou para fora ou ficou inadequado, poxa, ele já tirou a camada que eu pintei. Sim. Então, a anatomia é importante para que ele já fique concluída, pronta, ele só pinta depois que estiver com a anatomia pronta. Para isso, às vezes, o técnico ele pode chegar e reanatomizar tudo, mandar provar, né? O dentista dizer, ficou ótimo, então você já maquia, você já pinta. Se não ficou adequado, é melhor que você trabalhe na anatomia de novo, né? Retoque tudo que você tem que retocar, aí prova de novo e agora, quando tiver tudo certinho, agora vai lá na pintura e finaliza com aquelas caracterizações. E ele vai perceber uma coisa, o técnico, né? Que às vezes você leva para a prova, tá? Ou envia o trabalho para a prova, o dentista fala, eu acho que ficou ótimo, já não precisa fazer mais nada, é só polir ou dar glaze e já está pronto. Ou ele pode dizer assim, agora você pode finalizar com alguma caracterização, mas pouco, né? Porque você já chegou na cor. Normalmente as cores que nós buscamos, tá? São aqueles shades, e você já fez com shade. Então eu basicamente uso Emprescad, que realmente o material ele tem uma propriedade óptica muito favorável. Aí você tem translucidez, você tem opalescência, você tem quase todas as propriedades ópticas. Aí você vai e prova aquilo. Poxa, ele parece com dente. Ainda mais se for faceta, que ele já pega também a cor do substrato, quando ele é favorável, tá? E aí você só pinta aquela caracterizaçãozinha, sabe? Faz aquilo que é artístico, que é você dar o seu trabalho artístico, você faz ele mais personalizado para o paciente, né? Porque você vai dar um toque especial seu, e aí você finaliza assim. Né? Principalmente quando é facetas múltiplas ou trabalhos múltiplos, né? Próteses múltiplas. Mas se tiver só um dente também, você pode fazer estratificado e você pode corrigir, porque o estratificado nem sempre é o melhor, porque às vezes a gente faz um estratificado, e eu sou técnico e dentista ao mesmo tempo, eu sei o quanto é duro você fazer um estratificado, às vezes você tem que repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ou até mais. Então, dizer que o estratificado ele tem uma correlação com o resultado final não é verdadeiro. Quer dizer, não é porque você faz estratificado é melhor. Não é porque você faz o maquiado é melhor. Não, as duas podem se unir. Então, você pode chegar e fazer o estratificado e corrigir todas as cores com maquiagem. Você pode colocar as duas coisas juntas, né? Porque você vai precisar isso, senão você tem que retocar várias vezes, repetir várias vezes um único trabalho. De um dente só. Um central, que é o mais difícil que existe. O mais difícil, né? Até hoje, né? Já existe software, já ouvi falar em softwares como, não me recordo agora o nome, mas softwares que eles auxiliam nessa tomada de cor de dentes, por exemplo, em casos Lightroom, assim, né? em casos assim que são mais complexos, né? Como vai fazer um incisivo central, por exemplo. E aí esse software ele faz a tomada de cor, tanto do dente como da gengiva. Você já ouviu falar desse software? Sim. Vamos dizer assim, vamos pegar o exemplo de técnicos, né? Tem esse Matisse, né? Matisse, é isso então, mesmo. Matisse que vamos dizer assim, está trabalhando muito com isso, tem uma técnica, né? Ele pode tirar uma foto com
com um balanço de branco, tá? E depois coloca no Lightroom e você consegue lá saber as cores compostas lá, né? Porque quando você coloca no Lightroom, e no balanço de branco, você está dizendo onde é branco e onde é preto, e ele faz essa transição perfeita, né? E coloca realmente no resultado de branco e preto, e depois aí você enxerga todas as cores. Então, ela é uma das maneiras de trabalhar. Nós temos também o Naoto Yuasa, que já trabalha há um tempo atrás, onde ele tem até uma máquina fotográfica já com um suporte do balanço de branco para ele nunca ficar desfocando ou colocando em distância diferente, né? Sim. E aí ele tem uma leitura mais perfeita, porque sempre a posição do flash é igual. Ele deixou tudo certinho, né? Todo enquadrado, né? Ou dentro do esquadro, né? Inclusive o balanço de branco, ele tem a posição dos dentes e ele saca a foto. E daí ele também vê no Lightroom lá, e aí ele faz a correlação da cor. E esse software ele já diz ali quais massas utilizar, ou isso não vai ajudar muito o técnico em si? Ajuda bastante. Acho que todas as tecnologias, conceitos, né, técnicas são importantes. Não dá para você dizer que só uma técnica funciona para todos e não existe isso. A gente vai estar sempre desenvolvendo alguma coisa a mais. Por exemplo, eu tenho um interesse muito grande de conhecer a respeito disso. Tive a oportunidade, não como artista, mas com a pessoa com quem ele trabalhou, de aprender sobre isso, né? Eu não tinha, era tempo, mas eu gostaria de ter aprendido a ver essa técnica, né? Inclusive, ele era, acho que, um engenheiro químico, se não me engano, quem desenvolveu exatamente essa técnica de leitura com balanço em branco usando o software Lightroom. Legal, muito interessante, né? Uma coisa que eu vejo, já puxando para um outro assunto, mas que eu vejo assim, né? Não, ao meu ver, hoje a gente tem um pouco de dificuldade em relação à fotografia e odontologia. Por quê? Muitos técnicos e dentistas ainda têm um pouco de resistência em ver essa importância da relação das duas coisas, que é a fotografia na odontologia. Então, fotografar um caso, documentar isso, ter aquela comunicação ali, clínica laboratorial, tudo isso é importante? Tudo isso conta ali para o sucesso final do trabalho? Bastante, viu? Porque o técnico, ele só tem, vamos dizer assim, no modelo antigo, um modelinho na mão, né? Sim. No tradicional, ele só tem o modelinho na mão, ele não tem mais nada de informação, é ruim. Agora, quando ele tem agregado foto do paciente, ele já, vamos dizer assim, tem noção, pelo menos, né, do seu trabalho, para quem ele vai estar lá fazendo o trabalho, tá realizando um trabalho para aquela pessoa, né? Então, ele é um tipo de informação, talvez não tão relevante, mas já é uma informação. Mas ele consegue ver o contorno da gengiva, ele consegue ver o substrato mais escuro, mais claro, porque isso vai influenciar em coroas totalmente cerâmicas, talvez não em metalocerâmica. E aí ele vai ter que fazer também trabalhos como pintura interna, mascarando, né? Então ele usa máscaras internas para não ter que usar uma metalocerâmica. Ele pode pegar aquela cerâmica completamente feito só de cerâmica, então nós chamamos isso de full cerâmica ou cerâmica total, ou coroa cerâmica total. E aí ele pode colocar um opaco dentro, um branco dentro. Então ele resolver o problema do substrato, né, das diferenças do substrato, mas que só a fotografia oferece ou mostra como é aquele substrato. Agora, é claro, por exemplo, que nós estamos chegando no mundo digital já que traz mais informações. Por exemplo, hoje já tem scanner, né, que faz a leitura correta da cor através do espectrofotômetro. Então, por exemplo, a Trishape ele tem já um scanner com espectrofotômetro. Verdade. Aí você adquire essa cor da superfície verdadeira, né? E aí você tem uma impressora hoje que reproduz aquela cor exata que o espectrofotômetro deu. Já existe isso
e não é uma coisa nova, tá? Mas é uma coisa que está sendo trazida para a odontologia. Então, saíram do mundo industrial para a nossa odontologia. É claro que isso ela está limitada pelo valor, né, que ela Sim. custa. Ela custa em torno de 300 mil euros, mas vamos dizer assim, você pega laboratórios aqui no Brasil que tem essa capacidade financeira de comprar. Sim. Então, nada foge da nossa realidade, sabe? Sim. Em dizer, o brasileiro não tem condições de comprar um equipamento desse. Compra sim, Sim. tem sim. Aliás, eu Aquele já vi exemplo que você algumas... usou da casa, né? Você Exatamente. casa, Se ele tem o potencial para comprar uma casa, um equipamento passa a ser um negócio bom demais. Quer dizer, passa a ser viável e ainda ele não é só um elemento passivo, né? Ele é um elemento ativo, né? Então, vale a pena. Com certeza. Também a questão que eu estava ouvindo você falar, né? Você vê que os técnicos, né, professor, eles têm essa dificuldade de querer investir em curso, né? Você vê, essa explicação que você deu, que a pessoa às vezes vai fazer um caso de metalocerâmica junto com faceta junto, e tem toda aquela dificuldade para achar a cor, e numa explicação aqui você já explicou por que a pessoa erra anos e anos e anos e até perde o cliente por causa disso, né? Esse travamento de investir na pessoa, né? Por exemplo, uma fresadora de 200 mil eu não consigo comprar, mas eu consigo pagar num curso, por exemplo, o próprio do senhor de maquiagem, ou outros cursos que você também pode aplicar para os outros protéticos, né? Eu acho que hoje, nossa, esse mundo de informação que tem, né, e das oportunidades que são produzidas, hoje o técnico ele desenha o futuro dele, né, que é diferente. Isso. Então, por exemplo, ele pega e vai num curso que, vamos dizer assim, pode ser que naquele momento ele não tenha condições de pagar, ele paga em parcela, ele tem uma dificuldade, mas ele já sai produtivo, ele já sai ganhando dinheiro, que era diferente antigamente. Antigamente você tinha que ser o aprendiz, né? Aquela coisa do tipo, você tem que limpar o chão primeiro, lavar banheiro, pra você tentar aprender alguma coisa, porque o cara não quer te ensinar. E ainda, vamos dizer assim, as informações eram limitadas. Hoje em dia não, hoje em dia se o técnico quiser, ele vai e ele pode até desenhar, eu usei essa palavra, porque ele pode chegar e falar assim, qual que é o topo de uma escala lá de produção, em uma escala de produção de um laboratório, é fazer cerâmica. Aí ele vai lá e faz o quê mesmo? Um curso, vou colocar aqui o meu curso, de maquiagem. Só que ele está atendendo já esse topo. Amanhã. Na verdade, porque você tem uma informação que gera essa possibilidade. Então, por exemplo, se você vai... eu não acredito muito, não consigo investir tanto. Mas então vai aprender, né, um curso mais básico, vai aprender sobre impressora. Né, ele se dedica lá, né, vai fazer o curso de Exocad com você, ele já ficou produtivo, já sai ganhando dinheiro. Não era como antigamente, que a pessoa fazia 2 anos de curso em uma escola, ele aprendia bastante coisa, só que quando ele buscava um laboratório para ele trabalhar, ele não conseguia ser inserido, não conseguia ser absorvido. Por quê? Pelo laboratório, porque ele não tinha experiência o tanto quanto o laboratório gostaria, né? Sim. Agora, no mundo digital, não, ele se tornou diferente. Totalmente diferente. Hoje já tem a possibilidade, às vezes a pessoa achar muito caro o digital, mas hoje já tem a possibilidade, a pessoa aprende a mexer num software, um deles é o Exocad, né? A gente sabe que tem outros softwares voltados para odontologia, mas o Exocad está entre um dos mais utilizados, né? E é um software também muito intuitivo, muito fácil de você aprender a manusear. Então, a pessoa ela pode aprender ali só sobre o software, mesmo ela não tendo uma impressora, não tendo nada, ela consegue prestar serviço. E tem um mercado cada vez mais crescente para isso. Então, essa informação é um investimento que ele vai fazer, né? Sim. Ele vai num curso seu. Quantos dias são os seus cursos? 2 dias. 2 dias. Em 2 dias, ou curso de uma semana. Tem, 2 dias, né? Em 2 dias ele vai ter uma informação que poderia, no modelo, na forma de se trabalhar tradicionalmente, vamos dizer assim, vou produzir um modelo alveolar, por exemplo. Você ensina lá o modelo alveolar, por exemplo. Como se produz? Você ensina lá em 20 minutos, não é assim? Sim. Só que aí depois você ensinou mais coisa. Modelo alveolar, modelo
vamos colocar por exemplo, vamos fazer uma barra, Sim. vamos fazer um protocolo, um planejamento do protocolo. Aí, em 2 dias, aprendeu bastante coisa. Agora ele vai dizer assim, mas eu gostei mais de fazer protocolo. E agora a pessoa faz o investimento do seu tempo, né? Para se aprofundar, e ele já se insere no mercado. Sim. É diferente de você simplesmente, como antigamente, né? Bater na porta de quem poderia te ensinar, né? E talvez tentar alguma coisa para tentar e daí aprender. E vai aprender em 2, 3, 4 anos, né? Isso. Falando ainda de curso, professor, esse curso seu de 3 dias, é o que as pessoas perguntam bastante, né? Para que tipo de técnico é? Por exemplo, é para quem já está fazendo maquiagem? É para quem está no início da maquiagem? Essas pessoas conseguem acompanhar os 3 dias que você ministra? Então, na realidade, eu vou responder já direto, né? Não necessita estar preparado, porque é um conceito diferente, é uma técnica diferente. Então, pode ser iniciante como uma pessoa já bastante experiente, vamos dizer assim, a informação é a mesma. Para quem está começando, ele vai aprender do mesmo jeito que a pessoa que já tem muita experiência. Porque na questão da cor, que é o digital, medo, né? Sim. Na realidade, porque também é um produto digital. Eu estou já buscando essa técnica já inserido no mundo digital, mesmo que seja, por exemplo, injetável, mas ele colocou no CAD lá, no ExoCAD, aplicou o dente, depois ele usou uma impressora, depois ele injetou, não deixou de ser um processo CAD. E agora ele tem aqui mesmo como a estrutura pronta e como maquiar. Então, tanto faz. Porque muitas pessoas deixam de fazer o seu curso, né? Porque esse medo, né? Não vou, na hora da cor ali, eu não vou acompanhar. Não, mas é simples. É bem simples, né? É bem simples, É claro que em diferentes materiais tem diferentes resultados. E aí vai da experiência. A pessoa que vai, com o tempo, vai desenvolvendo, né? Que muitas pessoas vai receber essa informação. Tem pessoas que queriam fazer o seu curso, por exemplo, e tinha essa barreira de é muito difícil, é complicado entender sobre cor. E hoje o senhor explicando, né? De que não tem dificuldade nenhuma para a pessoa passar 3 dias, né? Igual você falou, você demorou mais de 5 anos para desenvolver essa técnica que a pessoa vai conseguir entender em 3 dias. Isso é fantástico, né? Em 3 dias ela vai conseguir maquiar como você maquia os seus casos, né? Só agradecer pelo privilégio de passar essas 2 horas ao seu lado. Muito obrigado. Obrigado. Sim, com certeza. E ainda mais aprender tudo mais sobre o fluxo digital, né? Odontologia digital, né? Que está crescendo cada vez mais. E saber que você já tem uma vasta experiência nisso. Então, com certeza, foi muito bom ter esse papo aqui. Já aprendi muito. Aqui já tivemos uma aula aí sobre cor. Não só sobre cor, né? A gente acaba entendendo que está tudo interligado. O digital está interligado à parte manual, que tem a parte da finalização, que vem do técnico, de colocar o olhar ali, né? Trazer naturalidade para o caso. Então, tem toda uma experiência, né? Tem todo um processo ali para ser aprendido. E é muito importante. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Comenta aqui embaixo o que você achou, né, da entrevista com o professor Paulo Cano. Se você gostou, se você não gostou, o que você pensa, né, sobre a odontologia também. Quem você quer no próximo podcast, né? Comenta aqui embaixo e até a próxima.